Estarrecedor: Banco Central e mercado podem ter falseado dados sobre a inflação para atacar o governo Lula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, é seu comentário. Concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 24 de maio, são agora 6h40 da noite, e eu acabei de ler uma notícia, um texto no portal ICL Notícias, no qual o Eduardo Moreira, que é o dono do grupo do ICL, enfim, que é ex-banqueiro, hoje tem relação com a MST, etc., tem um passado de posicionamento político que as pessoas questionam, lá no impeachment da Dilma, mas esse não é o tema desse vídeo. O tema do vídeo que ele traz aqui, a possibilidade de que agentes do mercado e do Banco Central, através do boletim Focus, de ter manipulado os dados inflacionários, a expectativa inflacionária para os próximos anos, para impedir a redução da taxa de juros do Selic, né, a taxa básica de juros, e até aumentá-las. Além do que, de jogar a narrativa de problemas inflacionários no país, etc., para atacar a equipe econômica do governo federal e o governo Lula como um todo, porque essa coisa da inflação atinge a intencionalidade de voto, a avaliação do governo, atinge tudo. Veja o que Eduardo Moreira traz. O último Boletim Focus projetou como inflação, perspectiva de inflação para 2026, 8%. Isso é muito fora do real, da realidade, inclusive das variações que os banqueiros, o tal mercado financeiro, faz sobre variação de inflação, seja para mais ou para menos, varia-se muito pouco, meio ponto, 0,1 ponto, enfim. É isso que ele está colocando aqui. O Boletim da Focus, ele é anônimo, ou seja, os bancos, o mercado financeiro, cerca de 150 pessoas, eles respondem ao questionário, mas não dizem, não fica identificado para o público quem votou o quê, quem pontuou o quê, né? Quem, enfim. Salvo o Banco Central. O Banco Central sabe qual banco, qual banqueiro, qual agente desse do mercado aí disse qual era a sua expectativa de inflação para os próximos anos, né? Mas para a gente, para o público, assim, isso não é divulgado, ou seja, fica no anonimato. E nessa coisa toda, você consegue. Há uma margem de manipulação quando você tem má fé aí. E o Eduardo Moreira levanta, e isso ele está muito certo e razão, que a tal mídia hegemônica, comercial, sempre faz muito alarde com relação a essa coisa de inflação, para pressionar juros altos, para dizer que não pode ter investimento governamental, que não tem dinheiro, que não tem nada disso, e fica sempre jogando com esse tipo de coisa. Inclusive, ele dá aqui, no texto, na matéria, na reportagem do ICL, links de outras reportagens, enfim, inclusive dando um exemplo do portal Metrópolis, com o título Piorou Geral, Focus detona projeção para Selic, inflação, dólar, PIB, etc. Esse texto de CL eu vou deixar no comentário fixado, se você estiver assistindo esse vídeo pelo nosso canal aqui do YouTube, se você estiver assistindo pelo Facebook, enfim, então eu peço que você venha ao YouTube para linkar aqui, clicar caso queira assistir. Né? Então, eles colocam isso. E ele pontua que geralmente varia de 3 para 3,1, de 3,2, ou de 4 para 3,8. Para baixo ou para cima, é sempre muito perto a variação. E, de repente, vai para 8 a expectativa inflacionária para 2026. Não faz sentido esse comportamento, porque não teve nada, não ocorreu nada. Aí o Eduardo Moreira levanta que outra pesquisa dessa de expectativa inflacionária, o broadcast, enfim,
ele faz a mesma pesquisa, só que os dados, os votos, as posições dos banqueiros, dos agentes de mercado, tal mercado, eles são públicos. Você sabe, sei lá, o que o cara do Itaú disse, o que a figura do Nubank disse, não sei. Estou dizendo Itaú e Nubank como exemplo, tá? Não estou dizendo que eles participam disso. E aí, nesse do broadcast, coloca que a inflação é em torno de 3%. E por que 2026? Porque 2026 é o ano da reeleição do Lula, ou da eleição, do nome que ele cai, enfim, é o fim desse mandato presidencial. E isso coloca um ataque especulativo, né, sobre a política econômica do governo, macroeconômica e as decisões de juros, porque é preciso haver critérios minimamente técnicos para decidir se o juro aumenta, se o juro diminui. Minimamente, porque desde que está o Campo Neto aí, não há essa questão técnica. Assim. A última reunião do Copom, houve uma divisão entre os membros do Copom, mas a divisão se deu só no tamanho da redução, se era em 0,25 ou meio ponto percentual na taxa de juros. E esse tipo de coisa joga, inclusive, a mídia tem jogado notícias, etc., para queimar os indicados pelo Lula e poupar, enaltecer os indicados pelo Bolsonaro. A coisa é tão gritante que até mesmo o jornal Valor Econômico, que é do grupo, é um acordo do grupo da Globo e da Folha, mas é um jornal, um veículo voltado estritamente para o mercado financeiro. A tal Faria Lima, etc., que gosta do Estadão, mas lê muito o Valor Econômico. O Valor Econômico ele tem um zelo, algum bom grau de zelo sobre os dados econômicos, de juros, questão de bolsa de valores, etc., porque orienta os investidores. E esse veículo errar nessa parte do noticiário que explica o Brasil, etc., política, economia, ele errar nessa coisa, ele entra num descrédito muito grande. E aí ele perde, inclusive, os financiadores do próprio veículo. Né? E aí traz uma reportagem que questiona o peso do Focus, do levantamento, pesquisa, Focus, enfim, sobre as decisões do Banco Central acerca da taxa de juros, inclusive baseada nessa última projeção que jogou em 8% para 2026. O ICL ressalta que solicitou, via lei de acesso à informação, quem deu que vota a quê para que a projeção do Focus fique em 8%, e aí é preciso confirmar se é mesmo esse tipo de coisa. Mas aparentemente está muito nítido, né? Porque você tem uma outra pesquisa que faz a mesma coisa, com as mesmas pessoas, só que dessa vez os nomes são revelados, enfim, são públicos quando os relatórios são divulgados, e a projeção de inflação deu 3,5%. Por que, que a Focus, inclusive que é a que baliza o Banco Central, com as mesmas pessoas, deu 8%? Isso é um ataque contra, inclusive, a soberania nacional de decidir a sua política monetária, a sua política de juros, né, de definir, inclusive, políticas públicas, de acesso ao crédito à população, etc. Tudo para mitigar a capacidade do governo Lula de fazer política junto à população. A gente tem hoje no país, do ponto de vista eleitoral, uma grande calcificação entre os eleitores, né, quem é mais Lula, mais pró-Lula, etc., está muito classificado aqui. E quem é anti-Lula, anti-PT, pró-Bolsonaro, etc., está muito classificado lá. Nós temos. As pesquisas estão sempre apontando, na verdade, dados de avaliação, etc., muito parecidos com o resultado eleitoral de 2020. E aí você joga com essa coisa aí, isso ajuda a aumentar a percepção positiva, ou melhor dizendo, aumentar a percepção negativa que as pessoas possam ter do governo na área econômica. Porque a inflação, a questão da inflação, ela é uma das principais, se não a principal questão que define o voto para presidente da República. A inflação, renda, né, poder de compra, enfim. Então, se você começa a falar, inflação vai aumentar, isso causa esse efeito, essa percepção negativa. Essencialmente porque as pessoas têm dificuldade de entender o que é inflação. As pessoas no nível médio, né?
A inflação não é necessariamente se algo está caro ou se está barato, mas sim a variação de preço em um determinado período de tempo. Eu posso ter um produto muito barato com a inflação lá em cima num intervalo de tempo. E eu posso ter um produto extremamente caro com a inflação muito baixa em determinado período de tempo, inclusive com deflação, e continuar muito caro. Né? Eu gosto sempre de usar exemplos bastante caricatos. Vamos lá. Uma banana pode custar R$ 100. E no mês seguinte ela custar R$ 100,01. Ou seja, a inflação aí ela não é nada, mas continua muito caro. E eu posso ter a última geração do smartphone por R$ 10. E no mês seguinte está custando R$ 50. A gente teve uma hiperinflação nesse produto, 5 vezes aumento de preço, mas ele continua muito barato. Né? Mas a percepção média das pessoas é que a inflação é preço alto. E preço alto não é necessariamente a inflação é variação. E jogar com esse tipo de coisa, ele ajuda a manipular a percepção pública das políticas governamentais. Independente se você quer assistir vídeo, você concorda ou não, aprova ou não o que está sendo feito. Ou o ICL levanta também que essa coisa da inflação saiu na mesma semana do tal jantar do Luciano Huck com Campos Neto e com Tarcísio de Freitas. Se tem relação direta aí, eu não sei, é difícil dizer, mas poder ter, pode, porque se tem uma coisa que essa turma da nata, digamos assim, ou do que se considera nata, não tem, é zelo com o país, com a soberania nacional, com o bem-estar do nosso povo. Não tem e nunca teve, historicamente falando. Então é preciso a gente estar atento acompanhando a isso, se isso se confirma mesmo, acompanhar melhor. Né? O próprio CE disse que vai pedir pela lá e quem foi que disse que estava em 8%. Essa informação tem que ser, pela lei, precisa ser divulgada. É muito provável que o Banco Central negue, e aí o ICL recorra judicialmente, etc. Porque a depender disso aí, vamos lá, eu citei aqui, e de novo, é um exemplo, estou chutando, eu não sei se fazem parte, Itaú e Nubank. Mas vamos lá que foi o Itaú que disse que Itaú. Aí as pessoas vão perguntar agora em on, como se diz no jornalismo, para o pessoal de Itaú. Vocês disseram que é 8% de expectativa, baseado em quê? O cara vai dizer, não disse não, aí vai negar, vai ficar ali, porque no broadcast, está lá, é tudo público. Os relatórios dizem o que agente financeiro apontou a sua perspectiva para 2026, e a média deu 3,50%, 3,5%. Não tem, está muito longe do tal 8%. Então vamos aguardar aí. Mas há muita evidência, está bem nítido, assim, bem aparente, um ataque do mercado financeiro em conluio com Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, contra a economia brasileira e contra o governo Lula. O jogo é bruto, não é brincadeira a luta diária contra a extrema-direita brasileira. Seja a que passa desodorante, o Palmolive, usa sapatênis, seja aquelas brucutu lá que fala palavrão. A luta é todo dia e é luta de classes.